Feliz sábado, espero que estejam tão animados e entusiasmados quanto eu estou esta manhã. É um prazer muito grande voltar aqui a Aveiro. Eu creio que já há uns bons 10 anos, 8 para 10 anos provavelmente, que eu não vinha aqui. E a Igreja de Aveiro, bem, eu já nem conhecia esta nova pequena maravilha. Passo a força da expressão. Vocês estão muito bem instalados. Espero que não se acomodem demasiado, mas gostei muito da vossa igreja, está muito bonita e eu penso que é muito dignificante para o nosso país vermos uma igreja que se afirma e que se instala da forma potentosa como vocês se fizeram aqui. Está bonita, muito bonita. O Senhor seja honrado com este templo. Bom, dadas as recomendações, eu tentei ser bem rápido para não gastarmos muito tempo com isso. Eu queria partilhar com os jovens e com a igreja um pouco de uma fase de interregno da minha vida, que talvez possa ser a realidade de muitos. Antes de eu ser convidado para apresentar a NET, eu, entre as reuniões sociais e a minha vida mais dinâmica das farras, e esse período da NET, eu tive uma fase turbulenta da minha vida. Os nossos jovens muitas vezes passam por períodos difíceis dos quais os adultos nem sonham que eles estão a viver. E eu vivi por muito tempo uma vida dupla. De manhã eu estava na igreja e à noite eu ia para a discoteca e para as festas e para as farras. Nunca saí da igreja e sempre saía para a discoteca só com amigos e jovens da igreja. Às vezes os papás ficam tranquilos porque os seus jovens estão a fazer atividades com os jovens da igreja. Mas o que interessa é fazer atividades com Cristo, atividades de igreja, atividades sagradas ou consagradas que honrem o Senhor, não apenas fazer qualquer coisa com jovens de igreja. Eu tinha uma banda de rock, também só com jovens de igreja, eram os Babel, e é um nome bem próprio para uma banda de jovens de igreja. O nosso objetivo era tocar música rock que os jovens cristãos pudessem ouvir, que não tivessem palavrões, que não tivessem palavras obscenas ou coisas desagradáveis. E eu comecei a questionar muitas coisas como jovem. Questionava as pessoas que diziam que não se podia usar música com bateria, as pessoas que diziam que não se devia ir ao cinema, as pessoas que diziam que não se devia dançar. Eu usava o Salmo 150 para justificar porque é que eu ia à discoteca. Eu dizia, eu não vou fumar, não vou beber, vou para dançar e me divertir. Quando a igreja arranjar um lugar para eu dançar na igreja ou para dançar com os irmãos, eu deixo de ir à discoteca, porque eu não vejo nenhum problema em dançar. Eu acho que as pessoas têm a mentalidade fechada, quadrada, e por isso é que não vão. Bom, eu também era um pouco namorador, e tudo o que começasse por F, festa, farra e essas palavras, eu estava sempre dedicado. Até que eu encontrei a minha esposa. Na altura, ela me detestava. Creio que hoje já não é, Sara?
Espero que não. Às vezes, depois de anos de casado, fica pior do que antes. Nós somos felizes, graças a Deus, e é mesmo graças a Deus. A primeira coisa, ela me testava, primeiro, porque eu era um pouco namorador, segundo, porque ela achava que eu tinha a mania que era bom, mas não era mania, eu era mesmo bom. Brincadeirinha. Ela acabou por me fazer descobrir que eu não era tão bom assim. Tive que me esforçar muito para ser um pouco melhor no meu casamento e a graça de Deus ajudou. Só que ela foi a primeira pedra de tropeço para as minhas farras. Eu queria ir à discoteca e ela dizia que eu sabia perfeitamente que aquele não era lugar para um cristão e que ela não iria se eu quisesse que fosse sozinho. Ora, quem é que quer ir para a discoteca sozinho, deixando a namorada e chegar lá solteiro, com aquele monte de pecado por ali espalhado, não é? E depois, eu um dia convenci-a a ir a um bar, disse que era um bar, mas depois ela viu logo que aquilo era um bar muito ritmado. E então ela começou a pôr uma série de empecilhos e aquilo começou-me a levar a pensar. Antes eu tinha feito um voto com Deus de que não ia namorar com mais ninguém, nem envolvendo com mais ninguém, até encontrar a pessoa certa. Então eu sabia que Deus tinha trazido este presente, porque eu tinha tomado um compromisso com Deus. E eu tive que tomar decisões. Havia coisas que eu gostava muito na minha vida, mas eu tive que optar. Ou eu quero esta mulher para minha esposa, ou eu quero continuar na vida que levo. E eu optei pela esposa. Acho que fiz bom negócio, não fiz? Hoje temos 3 filhos aqui, e a Rebeca, o Davi e o Joel, e a Sara tem sido um presente de Deus na minha vida. Logo a seguir a ter aceito esses compromissos e esses desafios com Deus, é que veio o desafio da NET, e foi assim que Deus começou a trabalhar na minha vida. E eu comecei a tomar decisões mais sólidas, e comecei a ver que eu não era tão cristão como eu pensava que era. Às vezes pensamos que está tudo bem. Eu achava que não havia nada de mal, que eu só me divertia. Eu era bem ativo na igreja, sempre envolvido em todas as atividades, todos os acampamentos. Levava sempre o meu tamborzinho para os acampamentos. Aqueles que me conhecem de acampamentos sabem como é que eu era. Não preciso falar muito para não denegrir um pouco a minha imagem aqui. E foi preciso tomar às vezes decisões duras. Eu queria que nós começássemos esta manhã por refletir um pouco sobre a nossa condição. As coisas que temos estabelecidas como certas, que pensamos que são assim, que não há nada de mal. Às vezes mesmo a nossa condição espiritual, pensamos ser adventistas, no meu caso de berço, sempre ativos. Qual é o problema? Posso ter um probleminha aqui ou ali, mas eu sou um adventista, um escolhido de Deus, uma pessoa firme na igreja. Eu queria que começássemos por ler um texto que todos conhecemos subejamente, no livro de Mateus, no capítulo 24. Este é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia e eu penso que é um dos capítulos mais importantes que podemos encontrar. É quase ditado diretamente por Cristo. Ao abrir a palavra de Deus e para a inspiração do Espírito Santo esta manhã, que eu não quero usar as minhas palavras, eu sei que o Senhor tem uma mensagem esta manhã, não só para os jovens, eu queria convidá-los mais uma vez a curvar as cabeças para uma oração. Santo e poderoso Deus, estamos na Tua presença e eu sei que não há em mim mérito algum, por muito que possa haver dinâmica e vontade para falar. Sei que se não for o Teu poder, serão apenas palavras fúteis, palavras que podem até ser eloquentes, mas não serão de elevação espiritual. Por isso, esta manhã, ao abrir a Tua palavra, humildemente eu chego à Tua presença, Senhor, e peço que o Teu Santo Espírito opere em mim para falar e opere em cada um de nós para ouvir. Que, Senhor, este momento não possa ser apenas mais uma vinda tradicional à igreja, mas um dia em que o Teu Espírito fale à nossa mente e ao nosso coração. Um dia em que o Teu Espírito opere neste templo e que possamos sair para as nossas casas dinamizados, vivificados pelo Teu poder. Peço-te a presença dos Teus santos anjos neste lugar para a honra e glória do Teu nome e elevação espiritual e a presença do Teu Santo Espírito aqui, em nome de Jesus. Amém.
Há aqui uma mensagem forte para aqueles que pensam ser a igreja escolhida de Deus. Não estou a dizer que a igreja não seja a escolhida, mas nem sempre os que estão na escolhida são os escolhidos. E mesmo para aqueles que pensam estar e ser os escolhidos, o mestre, que é aquele que faz a escolha, deixa aqui uma recomendação séria. No versículo 24 do capítulo 24. Fica muito fácil. Eu penso que até a providência divina nos capítulos e versículos ajudou nesta situação. Mateus 24, 24. Diz assim: porque surgirão muitos pagãos que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganarão até os escolhidos. É isso que diz a vossa Bíblia? Diz o quê? Falsos quê? Cristos. Bom, falsos cristos. Será que o que Jesus quer dizer é: atenção, escolhidos, tenham cuidado, se virem alguém de cabelos compridos, que põe as mãos assim, e fala com uma voz assim, e diz: eu sou o Cristo, não se deixem enganar. Será que é isto que engana os escolhidos? Será que o diabo é assim tão ingênuo que vai tentar enganar os escolhidos com este tipo de falsos cristos? O que é que Jesus quer dizer com falsos cristos que farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos? Falsos cristos estão implicados num sistema de falso cristianismo. Se lermos em Tessalonicenses, somos avisados por Paulo que nos últimos dias haverá uma grande apostasia e haverá um grande engano. E diz assim: que ninguém vos engana, cautelai-vos. O que está aqui a referir-se é que há todo um sistema de falso cristianismo. Nós podemos estar envolvidos num falso cristianismo e, por ser um cristianismo e não nos apercebermos de que é falso, aí está o perigo de, mesmo pensando que estamos escolhidos, estarmos a ser enganados. Quem quer aqui ser enganado? Posso ver as mãos? Quer ser enganado? Não. Eu pus na positiva. Se alguém aqui quer ser enganado. Quem quer aqui ser escolhido? Isto é básico e óbvio. E talvez, se eu perguntar aos ateus lá fora, também vão responder a mesma coisa. Quem é que aqui está a ser enganado? Se soubesse que está a ser enganado, já não estaria a ser enganado. Então, normalmente, quando estamos a ser enganados, ou quando há algo no nosso cristianismo que não está correto, a tendência é não nos apercebermos disso. Isso era o que se passava comigo. Havia muita coisa errada no meu cristianismo. Por exemplo, o meu microfone estava errado, eu não me estava a perceber. Havia muita coisa errada no meu cristianismo e eu não me apercebia, eu achava que estava tudo bem. Quando havia algumas pessoas que chegavam e apontavam alguma coisa na minha vida, eu achava que eram fanáticos, quadrados, de mente fechada. E eu me guiava pela minha mente aberta, pelas ideias racionais, inteligentes, a que eu podia alcançar. Bom, como é que se enganam, então, escolhidos? Escolhidos podem ser enganados com o paganismo, com o mundanismo. Se eu chegar a alguém e apresentar coisas que são do mundo, que não são da igreja, eu vou enganar mais facilmente essa pessoa com essas coisas, ou se eu lhe apresentar coisas aparentemente inofensivas ou religiosas, que não se apercebe onde está o erro. Muitas pessoas têm a tendência a dizer: não, virão falsos cristos, quando vier Satanás como anticristo, nós já sabemos que não é Cristo. Sabem porquê? Porquê é que vamos saber que é Satanás e que não é Cristo? Vai pisar na terra. E todos estão tranquilos. Não vamos ser enganados porque sabemos que ele vai pisar na terra. Este é o meu pé direito. Vamos dizer que este é o chão. E eu queria fazer uma experiência bem simples.
eu queria que vocês me dissessem quando é que o meu pé direito, apesar do sapato, está a tocar no chão ou não. Estou a tocar com o pé direito no chão? Sim ou não? E agora? Não? Sim ou não? Estão a ter dificuldade? E agora? Está a tocar ou não? Estão a dormir já? Não ouço respostas. Sim ou não? Obrigado. E agora? Isto é extraordinariamente difícil e perigosíssimo para enganar os escolhidos. Vocês tiveram muita dificuldade em saber se eu estava com o pé no chão ou não, não é? Será que é isto um engano tão ingênuo que Satanás vai usar para enganar os escolhidos, se possível? Ele vai aparecer e eles vão dizer, eu acho que ele está com o pé no chão. Então não é Cristo. Meus amigos, diz Jesus assim em Mateus 24, acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos pensamos que estamos seguros, que encontramos a verdade, recebemos uma série de 28 doutrinas, sabemos a verdade, conhecemos a verdade. Coitados desses das outras igrejas. Anda para aí pessoal a guardar o domingo, anda para aí pessoal que come assim, que faz assado. Eles não perceberam ainda. Ai, se eles soubessem, se eles pudessem pelo menos ser os escolhidos. Mas, meus amigos, o principal alvo do inimigo não são aqueles que estão lá fora e que não conhecem as 28 crenças. E a principal advertência de Cristo não é para os que estão lá fora e não conhecem as 28 crenças. É para os que estão cá dentro e pensam que conhecem e que não estão a ser enganados. Cuidado, vocês são o principal alvo do inimigo. Quando pensamos que está tudo bem, quando alguém é enganado pelo cônjuge, ele é enganado porque pensa que está tudo bem. Se ele estivesse desconfiado, talvez não fosse enganado. Não estou aqui a recomendar que andemos por aí desconfiados. O casamento tem que solidificar-se na base da confiança. Isso foi algo que eu aprendi solidamente com a minha esposa. E eu queria que nós entendêssemos que às vezes dizemos coisas óbvias pensando que são privilégios especiais de sermos escolhidos, de sermos cristãos. Falamos sobre os sinais. Ontem o mundo foi abalado por uma catástrofe terrível. E eu não sei se vocês já repararam, mas o ano 2010 foi abalado por uma série de catástrofes terríveis. 2010 começou, para mim, a primeira grande notícia de que tenho memória é um terremoto no Haiti. Depois ainda veio inundação no Haiti, inundação na Madeira, inundação na Austrália, inundação no Brasil, terremoto no Chile, tsunamis para aqui, tsunamis para acolá, terremotos para aqui e para acolá. Somos tão escolhidos que sabemos que isto são sinais do fim. Pergunta às pessoas lá fora, que não conhecem nada de religião, se alguém tem dúvidas de que são sinais do fim. Ninguém tem dúvidas. Os cientistas sabem que estamos com um aquecimento global terrível. Já se fala em carros a energia elétrica porque as pessoas sabem, os países produtores de petróleo não revelam, mas sabem a situação crítica em que estão as reservas de petróleo. Toda a gente sabe que é o fim. Alguns falam coisas como 2012, que o mundo vai acabar e que para muitos vai acabar até antes. Muita gente, do jeito que estão as catástrofes, para muita gente o mundo vai acabar muito antes de 2012. E alguns dizem, não, isso é alarmismo. As pessoas ficam a encarar essas coisas de forma alarmista. Mas eu queria que entendêssemos que, independentemente do alarmismo, além de Portugal estar numa fenda tectónica, além de já termos histórias de tsunamis no nosso passado, no fundo, o terremoto de Lisboa foi um maremoto com tsunami, além de todas estas possibilidades, não há neste mundo nenhum país que não seja hoje uma potencial vítima de catástrofe. E a mais que não fosse, mesmo que isso não anunciasse a vinda iminente de Cristo, isso deveria colocar-nos a todos em alerta. Eu saí de Portugal há 7 anos, e 7 anos atrás, quando eu saí, as temperaturas não estavam como estavam, ou como estão, melhor dizendo, as chuvas e os calores, e isso é um fenómeno mundial. Quando no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. E, interessantemente, os climas
Ao virmos do Brasil, nós tomamos essa noção dessa situação. Os climas são um pouco polarizados em oposto. Quando é inverno aqui é quando temos muitas chuvadas. Mas as chuvadas no Brasil são no verão. Quando é verão aqui é quando temos muitas secas. Mas as secas no Brasil são no inverno. Então o que acontece com o nosso planeta é isto. Seca global, depois muda a estação, inundação global.